Vamos lá, tem muita gente aqui. Recebam a paz do Senhor, amém? Amém. Queridos, eu estou muito feliz, de verdade, em poder fazer uso desse púlpito. Eu sempre falo que estamos sempre pregando, mas pregar em casa é uma responsabilidade bem maior. E eu alegro-me no Senhor em poder ter essa oportunidade. Obrigado ao pastor, a toda a liderança que me concederam essa oportunidade. Estou muito feliz em encontrar meu amigo Islan Evangelista. Estava lembrando dele aqui, estava lembrando ele que a gente já tem uma carreirazinha aí, viu, irmãos? Há alguns anos, ele molhando a terra e eu pregando a palavra. Ele molhando a terra e eu pregando a palavra. E para mim é uma satisfação poder dividir o púlpito mais uma vez com ele. Estou muito feliz também em rever aqui o amor da minha vida, né? A minha mãe, a irmã Ana Cristina. E é isso mesmo, tá, pastor? Viu, pastor? Quando eu saio por aí com a minha mãe, as pessoas pensam que ela é minha esposa. O pessoal sempre tende a achar que ela é minha esposa, mas ela é minha mãe, também está ali a Mariane, a minha irmã, a Kelly. Para mim é uma satisfação enorme. Eu estou muito feliz também, eu vou já entrar na palavra, mas eu estou muito feliz também com o Jonathan, está ali com a sua esposa, não é isso? Com sua esposa, entrou em contato comigo já há alguns dias e prometeu estar aqui hoje. Cara, feliz demais em poder receber você aqui, fique à vontade, Deus abençoe. Mas sem mais delonga, queridos, tome sua Bíblia comigo, no livro de Romanos, capítulo de número 12, por gentileza. Romanos, capítulo de número 12. Eu não sei você, mas eu já consigo sentir a presença do Espírito aqui. Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1, por gentileza. R.A. Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso corpo, que é o vosso culto, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode dizer glória a Deus por essa palavra? Queridos, eu quero mencionar também a Thalita, esposa do Islan, está ali atrás. Satisfação receber você e o bebê que está no seu ventre, tá? Nós profetizamos muita saúde a esse bebê. Vai glorificar muito o nome do Senhor, eu não tenho dúvida. Se você pode, olhe um instante para mim, queridos. Eu prometo que eu vou ser o mais breve possível e mais didático possível também. Mas falar desse texto é falar daquilo que Paulo queria passar para Roma, para a igreja em Roma. No texto, Paulo explica sobre os princípios de romper com o pecado, tornando-se ou nos ensinando a tornar-nos sacrifício vivo e santo. Então eu preciso que você entenda essa noite que o texto que a gente acabará de ler tem como intuito, tem como princípio, através da vida do apóstolo Paulo, nos trazer ou nos tornar o sacrifício vivo e santo diante do Senhor. O texto deixa bem claro um alerta para nós e para a igreja em Roma: não vos conformeis com este mundo. E não se conformar com esse mundo significa não se acomodar com a situação, não se deixar levar por ideologias, por vontades. Não se conformar significa resistir
e se manter focado naquilo que Deus tem falado, naquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações por intermédio do Evangelho de Jesus Cristo. Quem me escuta, diga amém. E é interessante, queridos, porque aquele que se conforma perde a esperança da salvação. Perde não só a esperança da salvação, meus irmãos, aqui no altar, mas perde também o intuito, o entendimento do sacrifício de Cristo. Por quê? Porque, Jonathan, o conformismo nos tira o primeiro amor. O conformismo nos tira o fogo do Espírito que habita em nós. O que Paulo está dizendo para a igreja de Roma é: não vos conformeis, tirai de vós o conformismo deste mundo. Por quê? Porque o conformismo com que abrange esse mundo consegue tirar de vocês, consegue arrancar de vocês o primeiro amor, consegue arrancar de vocês a chama do Espírito Santo que já habita em vocês. E olhe para mim, porque é um papo muito reto de Deus aqui, porque nós somos aquele que nos costumamos muito fácil com as coisas. Nós somos esses que nos acostumamos muito fácil com os ambientes que nós estamos inseridos. Nós nos acostumamos muito fácil, por exemplo, em entrar dentro de um ambiente como esse, e mesmo o Senhor falando conosco por intermédio da palavra, mesmo o Senhor usando o ministro de louvor por intermédio dos louvores, de tanto nos acostumar com a frieza que nos abrange, nós acabamos nos tornando também frios. E tudo que Paulo quer dizer com esse texto está na hora de você chacoalhar a sua vida. Está na hora de você começar a tomar atitude diferente. Está na hora de você abrir mão da mermice. Está na hora de você começar a fazer coisas e se movimentar para crescer, se movimentar para alcançar níveis no Senhor. Resumindo em uma frase esse texto que Paulo escreveu e a gente acabara de ler, eu diria que Paulo está nos ensinando a não fazer culto. Por favor, em nome de Jesus, meu irmão, se você pode, olhe para mim um instante. Mas eu diria que o resumo desse texto de Romanos, capítulo de número 12, versículo 1 e 2, seria Paulo nos ensinando, o Islã, a não fazer culto. Por quê? Porque fazer culto é preciso que a gente use as mãos. Fazer culto é preciso que a gente entre dentro do lugar. Mas tudo que Paulo está nos ensinando é nos tornar o culto. Por quê? Porque nos tornando culto, não é eu que entro no ambiente, mas é eu que sou o ambiente para ele entrar. Eu vou melhorar isso, porque eu tenho certeza que você não entendeu. Nessa noite, Paulo está nos convidando, nesse domingo, a não entrar em mais um culto de domingo à noite e achar que é normal sair daqui da mesma forma que você entrou. O que Paulo está dizendo e nos convidando é nos tornar o culto ao ponto do Espírito Santo entrar em nós e nós sairmos daqui cheios, mudados, transformados pela presença do Espírito Santo de Deus. Para falar a verdade, nós estamos nos tornando especialistas em fazer culto, em fazer festas. Nós somos aqueles que conseguimos muito bem juntar as forças, reunir todo mundo e fazer um grande evento. Nós somos esses que conseguimos os holofotes
no Instagram, pelo trabalho que a gente fez braçal, de decorar a igreja, de encher de pessoas e cantar lindos louvores, mas a verdade é que muitas das vezes isso está acontecendo, mas não gera transformação. Por quê? Porque nós somos especialistas em fazer culto. Só que Paulo está olhando para nós e está dizendo: está na hora de mudar, está na hora de transformar, está na hora de sair daqui sendo o próprio culto em Deus. Eu sei que esse tipo de mensagem é a mensagem que nem todo mundo está preparado para conversar, mas é a realidade. Paulo está olhando e está dizendo: não se conformeis. Ei, não se conformeis em ter 20 anos de crente e não falar em línguas estranhas. Não se conformeis em ter 20 anos tentando avançar e não conseguindo, porque prefere fazer as próprias vontades do que seguir e sacrificar fazendo a vontade de Deus. Não vos conformeis em estar na igreja e viver a duplicidade de vida como um jovem no colégio, na faculdade. Não vos conformeis em ter um cargo ministerial, sentar numa cadeira tão bela, ter um cargo diante da igreja e não ter a sua vida transformada fora da igreja. O que Paulo está dizendo é que está na hora de pararmos, de fazermos cultos e sermos cultos. Eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente caminhar. Quem não lembra aqui, meus irmãos? Quem não lembra de José no livro do Gênesis? Vamos lá? Quem não lembra de José no livro do Gênesis? Alguém que não tinha nem a credibilidade dos seus irmãos. Alguém que sonhava em algo, mas os seus irmãos não tinham a capacidade de entender. Pelo contrário, os seus irmãos queriam distância. Os seus irmãos queriam afastá-lo daquilo que ele um dia sonhou. Por quê? Porque José era alguém que pensava fora do comum. José é alguém que se apresenta diante de Deus diferente dos outros. A palavra de Deus em Gênesis vai dizer que o Senhor era com José. E sabe o que aqui me alegra o coração? É que o texto diz que José começa a sua história sendo preso. Repita comigo: preso. Vamos lá? Preso. Não, vocês não estão aqui não. Cadê os irmãos de sexta, os irmãos de sábado? Estão aí? Repita comigo: preso. José começa a sua vida preso. Só que o texto vai dizer que ele, mesmo preso, ele permanece autêntico, ele permanece sonhador. Mesmo preso, ele permanece confiando nas promessas. Mesmo preso, ele permanece acreditando nos sonhos que o Senhor um dia sonhou para ele. E a Bíblia diz que ele termina como governador. Ele começa sendo escravo, ele começa enterrado em um buraco, ele começa embaixo, mas ele termina em cima. E quer saber de uma coisa, meu irmão? Quem sabe você entrou aqui nessa noite em busca de uma resposta, em busca de uma palavra, e a palavra de Deus para a sua vida é simples. Tenha a sua mente renovada nessa noite. Não importa o ambiente que você esteja inserido, não importa aquilo que você já viveu, não importa como você entrou aqui, se está tudo de cabeça para baixo, se você está no porão, se você está preso ou se você está escravo. O que mais importa é que se você der cabimento à presença do Senhor, essa noite Ele vai começar a transformar a sua mente, Ele vai começar a transformar o seu coração, e Ele vai te conduzir a lugares mais altos, Ele vai te conduzir a lugares inimagináveis do Senhor. Mas quem não lembra também, meus irmãos? Ei, quem não lembra também do nosso amigo Sansão? Vamos lá, tem alguém comigo para dizer glória a Deus? Quem não lembra do meu amigo Sansão? Francisco Matos. Sansão foi alguém que foi gerado para ser salvador.
Islã, Sansão foi alguém que foi colocado dentro do ventre da mãe dele com uma missão de ser salvador do povo hebreu. Os inimigos vinham, destruía tudo do povo, então o Senhor fez com que Sansão fosse gerado para ser salvador. E Sansão começa muito bem a sua história, diferente de José. Porque José começou sendo vendido pelos seus irmãos, começou preso, começou como escravo, mas Sansão não. Sansão começou a sua trajetória como salvador, bem trajado. A Bíblia diz que com uma queixada de jumento, Sansão matava 1000. Sansão é aquele que o Senhor está com ele ao ponto de ele pegar o leão que está ali atacando e rasgar o leão com as suas próprias mãos, pela força do Senhor, porque ele foi chamado para ser salvador. Só que a Bíblia diz que Sansão fez aquilo que brilhava os seus olhos, e por fazer aquilo que brilhava os seus olhos, o texto diz que Sansão termina a sua história cego. Por quê? Porque aquele que caminha sobre aquilo que vê, aquele que caminha sobre aquilo que brilha os seus olhos, desculpa eu lhe falar, meu irmão, mas a sua trajetória vai ser uma trajetória de sequidão. Se você é alguém que caminha por o que está vendo, que você é alguém que caminha por aquilo que brilha os seus olhos, desculpa, mas a tendência é você perder a sua visão, assim como o Sansão. Sabe o que é que mais me alegra? É que o texto vai dizer que não foi por acaso que Sansão perdeu a sua visão. O contexto do livro dos Juízes, capítulo de número 13 ao número 16, vai contar a história de Sansão, e vai dizer que ele começa muito bem, mas ele começa a se aproximar, e no que ele começa a se aproximar com um povo que não era para se aproximar, quando ele começa a se aproximar do mundo, os seus pais alertam ele dizendo: meu filho, você é nazireu, você não pode se ajuntar com essas pessoas. Mas ele já estava conformado, mas ele já estava misturado, mas ele já estava junto. Apresentou para os seus pais uma mulher de um povo estranho. Seu pai disse: filho, será que não tem uma mulher para você casar em nosso arraial? Só que ele já estava acostumado com aquilo, ele já estava próximo daquilo. E quer saber de uma coisa? Se tem algo que nos arranca, se tem algo que nos afasta do propósito de Deus para nossas vidas, é a nossa aproximação, é o nosso acordo com coisas que nós precisávamos estar distante. Se tem algo que nos aproxima do mundo, nos afastando de Deus, se tem algo que nos aproxima do perverso, nos afastando da santidade, é a consciência de que o mal não vai me fazer mal. Sansão, ele começou a se relacionar com outras pessoas, e sabe o que aqui me chama a atenção, irmã Raimundinha? É que José começa sendo vendido pelos seus irmãos e se torna governador no final. Sansão começa a sua trajetória como o salvador, mas termina como o escravo no final. Sansão é alguém que tira a sua roupa para deitar com uma mulher que não poderia deitar. José é alguém que tem a roupa arrancada, mas foge. Por quê? Porque do José podem arrancar até a roupa, mas não podem arrancar o caráter e a presença do Espírito que ele carrega. Sansão é conhecido pela sua força, Anderson. Sansão é conhecido pelo seu braço forte.
José é conhecido pelo seu caráter. Sansão é conhecido por esmagar, rasgar um leão com suas próprias mãos. José é conhecido por perdoar os seus irmãos quanto mais eles precisavam. Sabe de uma coisa, queridos? Nós precisamos de ter o mesmo sentimento de José. Alguém que não se conforma, alguém que não se mistura, alguém que se distancia, por mais que pareça prazeroso, mas alguém que quer a distância daquilo que afasta do propósito de Deus. Quem sabe você entrou aqui e você está vendo aqui nesses louvores que foram louvados a sua história cantada. Quem sabe você que está me ouvindo até já foi usado pelo Senhor com esse microfone na mão, mas foi afastado por algumas atitudes suas, foi distanciado pelo conformismo que entrou no seu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você: o Espírito Santo de Deus que estava na vida de José está no meio dessa igreja para entrar em você mais uma vez e mudar a tua história. Meus irmãos, quem não lembra de Daniel? Vamos lá. Quem não lembra de Daniel? Um moleque, um jovem, que é tirado de dentro da igreja, Marquinhos. Ele é tirado de dentro de casa e colocado dentro de um palácio. E sabe de uma coisa? A primeira coisa que fazem quando Daniel chega no palácio do rei Nabucodonosor é lhe apresentar uma mesa. É lhe apresentar uma. Tem pelo menos dois aí, né, irmãos? A primeira coisa que apresentam para Daniel é: ô Daniel, aqui está uma mesa. E eu quero dizer para você, Daniel, que você pode ficar à vontade. Você pode beber do vinho que o rei bebe. Você pode se alimentar dos manjares que o rei se alimentam. Fica à vontade, a mesa é sua. Só que Daniel dá um pulo lá atrás. Daniel dá um pulo lá atrás e diz: ô eunuco, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Eu até estou em Babilônia. Eu até não estou no meu lugar natural, que é a igreja. Eu não estou no meu lugar natural, que é o templo. Eu não estou mais na minha casa. Eu não estou em Jerusalém. Eu não estou em Judá. Me trouxeram para dentro do palácio. Mas deixa eu dizer uma coisa: não tiraram de mim o relacionamento que eu tenho com o papai. Não. Eu não vou sentar na mesa. Sabe por quê? Porque sentar na mesa, biblicamente falando, pela tipologia bíblica, é concordar. Sentar na mesa, pela tipologia bíblica, é comunhão com quem você está sentando. Daniel é alguém que não é conformado. Sabe por quê? Porque enquanto todos estavam dizendo: Daniel, senta à mesa, Daniel, a terra já foi destruída, o templo não existe mais, o rei está reinando sobre todo o povo, senta à mesa, não tem mais o que fazer. Só que Daniel está olhando e está dizendo: eu sei que o templo está destruído, eu sei que a gente foi tirado de casa, mas se você olhar para dentro de mim, você vai conseguir enxergar que o reinado de Deus ainda continua em mim. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja: não se conformar com o mundo, é fazer como Daniel, mesmo estando fora do ambiente de culto, permanecer sendo culto em Deus, mesmo fora do ambiente de culto, permanecer sendo santo ao Senhor. Daniel é alguém que não senta à mesa, porque ele é alguém que muda de ambiente, mas não muda a sua identidade. E aqui eu quero bater um pouquinho, porque foi o Senhor que me deu essa palavra, então eu vou pregar. O que está acontecendo com a nossa geração, irmãos? Desculpa eu falar, mas uma geração de mimimi. Uma geração que não aguenta mais o irmão passar e não dá a paz do Senhor. Isso já é motivo para não ir para a igreja. Uma geração que não cultua mais Deus. Esses dias o Iago estava me mostrando um áudio de um jovem, pastor.
dizendo para ele: eu não piso mais na igreja, porque eu me escandalizei. Uma geração de mimimi, que caminha por aquilo que está vendo, que caminha por aquilo que está acontecendo ao seu redor, e não caminha mais olhando para os céus. Opa, eu ouvi 2 aleluia aqui. Eu sei que é difícil, mas eu ouvi, então eu vou melhorar. Meu irmão, você não foi chamado para se conformar com esse mundo. Você não foi chamado para se conformar com as ideologias que têm invadido as nossas mentes. Levante a sua cabeça, olha para o trono da graça, porque é o Senhor que te dá força, independente de não estar acontecendo do seu jeito, independente de não acontecer da sua forma. É o Senhor que é o foco da igreja. Daniel não tinha mais casa. Daniel não tinha mais os braços do seu pai, pastor. Daniel não tinha mais o templo, pastor Josué, para orar. Sabe o que foi que ele fez? Eu não tenho um templo para orar, mas eu tenho o meu quarto. Eu não tenho mais a mesa da apropriação para mim se aproximar, mas eu posso ser a mesa de santidade para ele se aproximar de mim. Só que não. Nós somos uma geração que parece que perdemos a força. Nós somos uma geração que nós não conseguimos mais vencer algumas coisas que os nossos olhos estão vendo. Nós não conseguimos mais avançar, porque a gente olha para o tamanho da dificuldade, a gente olha para o tamanho da barreira. Esses dias eu fui pregar num congresso de jovens lá no Acaracuzinho, pastor. E o pastor desceu lá um cajado em cima dos jovens, por quê? Porque ele convidou alguns jovens para tirar a oferta. E os jovens ficaram com vergonha de tirar a oferta. Aí eu lembro que ele pegou o microfone e disse: é interessante porque essa é uma geração que tem vergonha de passar a salva para tirar a oferta, mas não tem a vergonha de ir para o TikTok fazer uma dancinha engraçada. É uma geração que tem vergonha de fazer alguma coisa que glorifica o nome do Senhor pelo seu corpo, mas não tem vergonha de fazer algumas coisas que desglorificam aquele que você diz que é o seu Deus. Nessa noite o Senhor quer nos fazer ter uma metanoia na nossa mente, fazer nos entendermos que é a graça dEle, que é o favor dEle, que é o evangelho dEle, que precisa reinar em nós, tirar a nossa vergonha, tirar o nosso medo, tirar as barreiras que estão nos abraçando da nossa frente e nos fazer avançar pelo seu amor. Eu já falei isso aqui uma vez, mas eu vou repetir. Tem gente aqui nova, quem sabe você precisa ouvir isso. A Bíblia diz que Daniel não se alimenta dos manjares do rei. A Bíblia diz que Daniel não se alimenta da mesa do rei. Ele prefere se alimentar de sementes, de trigo, de legumes. E diz o texto, meus irmãos, que lá no fim do livro de Daniel, Daniel cai dentro de uma cilada feita para lhe matar. E ele é jogado dentro da cova dos... Só que a Bíblia diz que os leões não conseguiram se alimentar de Daniel. Por quê? A Bíblia diz que os leões não conseguiram se alimentar de Daniel. Por quê? Porque na cadeia alimentar, os leões se alimentam de carne, irmão. Daniel começou o seu tempo no templo se alimentando de legumes e de trigo. Os leões poderiam até estar famintos, mas não se alimentavam de Daniel. Por quê? Porque leão come carne e ao se aproximar de Daniel, eles poderiam sentir o cheiro de qualquer coisa, menos de carne. E quer saber de uma coisa? Sabe por que as ideologias desse mundo, como o leão, têm nos devorado? Porque temos deixado
de nos alimentar desse trigo que desce do céu toda quarta-feira, todo domingo, toda terça-feira, toda quinta-feira, para nos alimentarmos de coisas que fortalecem a nossa carne. Sabe por que nós somos alimento de leões muitas das vezes? Porque trocamos o alimento saudável, que é a palavra de Deus, por alimentos que fere a nossa alma, nos distanciando do Senhor. Mas ainda bem que você veio, porque o Evangelho de Jesus ainda é alimento para você nessa noite. A palavra de Deus ainda é alimento que fortalece os seus ossos, a sua estrutura. Quem sabe você precisa de um milagre nessa noite, e o milagre que o Senhor tem para você é: o Evangelho pode te curar, o Evangelho pode te salvar e te fazer ser o culto verdadeiro, vivo. Deixa eu correr para terminar no tempo. Já é tempo de sermos transformados. Só assim provaremos a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Quer saber de uma coisa? A primeira coisa que Paulo está dizendo é: vocês precisam se tornar o culto. E para se tornar o culto, vocês precisam ser transformados pelo entendimento na mente. Porque só através dessa transformação é possível viver, usufruir a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é que muitas das vezes a gente quer viver a boa, perfeita e agradável do Senhor. Mas tudo que nós estamos vivendo é a consequência dos nossos atos. Por quê? Porque deixamos não mais a transformação do Evangelho entrar na nossa vida. Quer ver uma coisa, meus irmãos? Quer ver uma coisa? O Evangelho, ele tem o poder de transformar a vida do homem de tal forma, porque olha o que eu achei aqui. Pedro, quando foi chamado para seguir Jesus, pastor, eu falei isso com o pastor algumas semanas atrás. Pedro, quando foi chamado para seguir Jesus, o Senhor disse: Pedro, você não vai ser mais pescador de peixes, mas agora você vai ser pescador de homem. Sabe o que é que Jesus está fazendo com Pedro através do Evangelho? Fazendo Pedro ser transformado. Porque antes ele pescava, e quem pesca peixe, Anderson, tira da vida para a morte. Quem pesca peixes tira algo que está vivo para matá-lo fora d'água. Mas agora quem pesca homem tira eles da morte e puxa para a vida. O Evangelho de Jesus tem o poder de tirar o homem da morte e da vida a ele. Nós acabamos de ver o testemunho da irmã aqui, e deixa eu dizer uma coisa para você: não cessou na vida dela, ainda tem na vida da sua família para ser feito, ainda tem na sua vida para ser feito, ainda tem na sua rua para ser feito, e Ele vai começar fazendo em você e depois através de você. Quem acredita que pode levantar a mão? Eu quero profetizar que nessa noite o Senhor vai nos transformar ao ponto de nos fazer tirar pessoas da morte para a vida, de nos fazer ganhar a nossa família, de nos fazer ganhar a nossa vizinhança, de nos fazer vivos para a glória de Deus. E só para encerrar, Paulo, esse mesmo que escreveu Romanos, esse mesmo que declarou no capítulo de número 12, a qual a gente acabara de ler, ele é alguém que outrora perseguia os crentes. Ele era alguém que outrora tinha como a sua verdade matar os cristãos. Ele era alguém que aprendeu aos pés de Gamaliel que o certo era
prender, matar, aprisionar os crentes. Só que através do Evangelho de Jesus não. Através do Evangelho de Jesus agora ele aprendeu que é verdade, que é a razão, salvar aqueles a quem ele perseguia. Eu gosto muito de um texto que vai dizer que Paulo estava indo a caminho de Damasco. Vamos lá? Paulo estava indo em caminho quando de repente a voz do Senhor bradou a Paulo. Rayane falou isso na sexta. Paulo estava indo, pastor, perseguir os crentes em Damasco. Marquinhos, Francisco Matos, pastor Ribamar, Paulo estava indo perseguir os crentes em Damasco. Só que no meio do caminho ouviu-se uma voz do céu dizendo: Saulo! E sabe o que é o mais lindo para mim nesse texto? É o que acontece com Saulo quando ele escuta a voz do Senhor. Por quê? Porque o texto diz que quando ele escuta a voz do Senhor chamando ele, o texto diz que ele cai. Espera aí, irmão. Paulo colocou a sua espada na bainha. Há quem diga que ele estava a cavalo, mas não se trata de uma verdade, se trata de uma suposição. Mas ele está indo com seu coração cheio de razões. Paulo está indo com seu coração cheio de desejo de fazer aquilo que ele sempre aprendeu a fazer, que é perseguir os crentes, que é matar os crentes, que é prender os crentes. Só que agora no meio do caminho a voz do Senhor faz ele cair. E quer saber de uma coisa? Enquanto eu orava para pegar essa mensagem, a minha oração era: Senhor, pela voz do teu filho, nos faz cair essa noite. Não se assuste, meu irmão. Mas a minha oração, Islã, era: Senhor, pela tua palavra, nos faz cair essa noite, assim como o Senhor fez Saulo cair. Porque Saulo, ele caiu das suas verdades, Saulo caiu das suas razões, Saulo caiu daquilo que ele acreditava ser o certo. Mas a mesma voz que fez Saulo cair foi a mesma voz que estendeu a mão para Saulo e disse: Saulo, tu caiu das tuas verdades, mas agora fica de pé sobre a minha graça, porque ela te basta. Entendeu não? Eu vou te explicar. Nessa noite a minha oração é que o Senhor te faça cair das tuas verdades, das tuas razões. A minha oração é que o Senhor te faça cair nessa noite da mermice que nós estamos vivendo, para que a gente comece a caminhar sobre uma graça que nos faz ser aprisionados, mas felizes pela glória de Jesus. Aquela graça que Paulo, mesmo estando ferido pelas feridas de um açoite, ele fica ainda fiel e de pé diante da presença do Senhor. Sabe, meus irmãos, eu fico me perguntando, eu já vou encerrar, tenho 5 minutos. Eu fico me perguntando o que é que passa na cabeça de Paulo. Vamos lá? O que é que passa na cabeça de Paulo? Preso. O que é que passa na cabeça de Paulo preso junto a Silas? Olhando para dentro dele, olhando para Silas, dizendo: Silas, o que foi que nós fizemos para estar dessa forma aqui? Ô Silas, o que foi que nós fizemos para estar sofrendo tudo isso? Só que ao mesmo tempo, um olhando para o outro e dizendo: eu não sei o que nós fizemos, mas eu sei que enquanto tu ora, eu vou louvando. Enquanto eu louvo, tu vai orando. Porque o Evangelho de Jesus é isso, irmão. É transformação na mente. O Evangelho de Jesus não é para a gente caminhar por aquilo que nós estamos vendo. Paulo, a olhar para si, está vendo as feridas. Paulo, a olhar para si, está vendo a prisão. Mas ao olhar para cima, ele está vendo o propósito de Cristo se cumprindo na vida dele e na vida de Silas. Por isso, nessa noite eu quero encorajar você, meu irmão e minha irmã, a viver os propósitos de Cristo, a abrir a sua mente para ter uma renovação,
a abrir a sua mente para deixar de fazer o culto e se tornar o culto verdadeiro no Senhor. Abrir a sua mente, não para viver mais acomodado nas suas vontades, nos seus desejos, para não mais viver acomodado, achando que é normal uma frieza espiritual, achando que é normal um distanciamento com o Senhor, achando que é normal o culto de domingo apenas vir e ir embora do mesmo jeito. O Senhor hoje quer fazer uma metanoia na sua mente e fazer você enxergar que existe um propósito maior para a sua vida. Eu não sei quem recebe essa palavra, mas eu vou profetizar. Hoje o Senhor vai abrir a nossa visão, a nossa mente, para entender que tem um propósito maior para a nossa vida, por intermédio do Evangelho de Jesus, por intermédio da transformação em nossa mente. Amém ou não amém? Eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus.